Olá pessoal, eu sou Elton de Andrade. Eu sou o Emílio Rota. Estamos começando mais um programa Viagem. Hoje com a nossa Dani Kilp, que está sorridente me olhando, mas que passa? Sempre, né? É um prazer estar aqui com vocês. De volta a casa, né? Um pouquinho para matar a saudade. Então, um pouquinho. É muito bom. Pegou a bênção? Peguei a bênção. Peguei a bênção do Osvaldo já. Alguns eu não consegui, que eu não encontrei, mas vou procurar depois. Assim que terminar, tu vai. Assim que terminar. Emílio, o que nós vamos perguntar para essa guria? Pois é, a Dani já viajou um bocado. Fala um pouquinho sobre os lugares que tu conhece. Tu queres dar o currículo dela ou quer que eu passe? Não, fica à vontade. Eu fico à vontade. É o dono do programa, né, seu Elton? Aí, o Turcato, o Augusto, eu não sou dono de nada, mas se isso é elogio, ficamos nada. Beleza? Bom, a Daniela já esteve em Portugal, Espanha, Paris, que deve ser da França. Paris. Chile, lá se diz Chile, né? Chile. Chile, tchê. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, claro, Santa Catarina e mais algumas outras que a gente vai descobrir durante, né, Emílio? Durante o Se eu lembrar de mais Programa. alguma que eu não contei, escondida por aí. A tua primeira viagem, menina? Minha primeira viagem dessas foi a Salvador. Né? Passei uma semana de férias, perdi 2 quilos, o que toda mulher deseja, né? Tô pensando em passar uns dias em Salvador de novo. Perdeu assim? Resolvi ir pra lá e a tal comida temperada, eu não achei que fosse tão temperada assim. E sofri um bocado, assim, mas foi muito divertido. Muito quente, a questão do calor, assim, foi... Nós do Sul, né? Às vezes saímos de 5 graus para ir para 30 graus. E lá um calor absurdo, manhã, tarde e noite. E não sei como elas conseguem viver assim com aquele calor de 30 graus e aquela comida muito apimentada. Então foi uma experiência muito interessante, mas voltei 2 quilos mais magra por causa da comida típica deles lá. Bom, Dani, tu só falou que é ruim em Salvador. Não, é bom, mas assim, foi uma experiência que marcou minha vida, porque assim, eu voltei... A primeira viagem... Mas é lindo. E As perdeu praias 2 de Salvador são quilos, lindas. Mas assim, o lado positivo, porque toda mulher luta, perder 1 quilo, fui pra lá, férias, 2 quilos numa tacada, assim. Então, nesse sentido, foi magnífico, né? Eu achei porque assim, quando a gente perdi, sensação de perda. Não, essa sensação de perda é maravilhosa. As mulheres que estão assistindo me entendem. Emílio, quando tu teve em Salvador, é maravilhoso perder 2 quilos. Não conheci Salvador, Elton. Não conheci. Ainda não. Pretendo. Mas é muito Pretendo, bom. Brincadeiras à parte, Salvador é maravilhoso, as praias são lindas, a cultura, a energia do povo lá é fantástica. A forma simples como eles encaram a vida, o dia a dia, isso foi uma coisa que pra mim marcou muito, assim. A felicidade deles está nas pequenas coisas. Tu percebe, assim, que muita gente reclama de andar de ônibus aqui, lá isso é muito comum, e tu vê a alegria das pessoas, a simplicidade em tudo onde tu circula. Então, Pelourinho, maravilhoso. A cor, muita cor, eu gosto de lugares coloridos. Nós vamos chegar na questão do Chile também, que teve um lugar lá maravilhoso que eu me encantei em função disso, que eu sou apaixonada por países que têm cor, que têm vida. Então, Salvador é um lugar que me passou muito isso, muita alegria, muita energia e muita cor. Muitas cores. Vale a viagem. Foi a primeira viagem que eu fui. Fui só a Salvador, porque foram 7 dias, aí conheci as praias por ali. Exatamente. Subiu no forte ali? Quero subir, quero voltar agora para conhecer Morro de São Paulo, que é um lugar que eu não conheci. E é unânime, quem vai diz que é maravilhoso, que é lindo. Então pretendo voltar a Salvador para conhecer algumas coisas que fui de passagem rápida. Lá eles chamam de meu rei, mas minha rainha não vejo falar. É verdade. Eles falaram devagar um pouco lá, não. Muito devagar. Eu não sou quase nada acelerada, então nem foi... um pouquinho. Sou uma pessoa super tranquila, quase não senti essa diferença. Querida, quer ir pra segunda ou quer falar mais um pouco disso? Não, vamos pra segunda. Vamos pra segunda. Já não me lembro qual foi a segunda. Isso tinha 15 anos ou 10 anos? Quando eu fui a Salvador... Ah, não, tinha... Ih, tem que contar? 10 anos? Não precisa. Só tem 25. Tem só 25, então eu devia ter uns 15 na época. Isso aí. Com então certeza. Tá. Agora vamos descobrir a tua idade. Vamos voltar. A segunda tanto faz, né? O importante é o espírito. Não, eu tinha uns 23 anos quando eu fui. Legal. Quando saiu, mas não foi a primeira vez que saiu do Rio Grande do Sul. Isso é uma viagem maior. Não, já tinha feito isso, exato. Mas a primeira viagem, assim... que foi de férias, não foi estudo, Na verdade, né? não. Na verdade, eu fui antes. Viagem com família, eu fui pra Montevidéu. Eu tinha 10 anos na época, se tinha isso, 9, 10 anos. Lembro pouca coisa, infelizmente. Mas lembro que era muito bonito, assim, mas não lembro muitos detalhes, porque fui com meus pais, eu era muito pequena.
mas a primeira viagem foi para Montevidéu, que eu fui com a família. Fui também com a escola, enfim, mas a primeira que eu fui a passeio, eu comigo mesma, foi a Salvador. Brasil, depois de Salvador? Depois de Salvador fui, na verdade, para a Europa, que foi o intercâmbio de estudos que eu fiz pela Univates, que era um sonho que eu tinha de fazer e aconselho muito. Aliás, porque é muito fácil. Doutora em quê? Eu sou em... Como é que é? Não recebi a nota ainda, né, Emílio? Aqui, mas tudo bem. Mas é o doutor especialista em gestão de marcas. Estou aguardando a nota só para poder contar isso, que eu sou especialista em gestão de marcas. Mas quem está segurando isso, tia? Eu tenho que dar uma olhada, falar com a Elisete lá no Univates, como é que tá a minha nota, para ver se eu já posso contar para todo mundo. A Elisete, professora. Creus, né? Kreutz. Elisete está com medo de entregar a nota. Tá com medo. Acho que é uma nota muito boa, ela não quer divulgar para todo mundo. Deve ser, né? Porque o Emílio já ganhou a dele, não ganhei a minha. Opa. Vou começar a me preocupar aqui, né, Emílio? Tu é doutor, então, Emílio? Não é doutor. Especialista Somos. Qual é a diferença especialista e doutor? O doutor tem um doutorado. Né? O especialista, no nosso caso, nós fizemos um MBA, né? É uma pós-graduação. Tá certo. Muito boa, por sinal. Já vamos fazer um marketing aqui, Vamos viajar, porque aqui os especialistas vão tomar conta. E é um MBA que nos proporcionou também, está na nossa lista, uma viagem maravilhosa, que é pelo MBA, então, de Branding Business da Univates. O que é MBA? O branding e business é a gestão de marcas. De marcas. E negócios, né? Toda a parte de cuidar do negócio e da estratégia que envolve tudo por trás de uma marca. Porque nada mais é uma empresa do que uma marca que a gente tem que cuidar, né? É verdade. Então, às vezes marcas mais é um curso muito interessante. Exatamente. Isso é bacana. Mas antes disso, antes do MBA, eu me formei em Relações Públicas, em Comunicação pela Univates. E no penúltimo semestre eu tive essa oportunidade maravilhosa de ir. Me cadastrei pela própria Univates e fui praticamente como uma bolsa. Tive só o custo da minha passagem, porque acabei aproveitando essas disciplinas que eu fiz lá, aqui, para Portugal, especificamente Leiria. Eu fiquei meio ano em Leiria. Fica 115 quilômetros mais ou menos de Lisboa. É uma cidade estudantil. Aprendeu a falar em português, pá? Eu voltei com algumas gírias, agora eu já esqueci. Apanhei no início lá também, porque Lisboa, as noções são diferentes. Fala Lisboa, não? Não fala Lisboa? Lisboa, não. Lisboa, não. Tá, e aí não falo mais. Emílio, qual é a pergunta? Emílio, tá louco pra perguntar? Não, tô ouvindo. Tu tá louco pra saber os vinhos que eu tomei em Portugal, né, Emílio? Pode falar. Vinho do Porto, vinho do Porto claro. É bom? Vinho verde se toma muito lá. Vinho do Porto, então você pois ele é um vinho, diferente. É vinho ou licor? Porque alguns vinhos dizem, não pode tomar muito do Porto que é licor. É vinho ou licor? É vinho do Porto. O Emílio que vai poder agora me auxiliar melhor nesses detalhes técnicos do vinho. Do Porto. Não. Mas eu tomei vinho do Porto. O licor é mais forte, tem um processo diferente. No Porto, mas tem em Leiria também. Pois é, tu tomou mas um vinho no Porto tem que tomar no Porto. No Porto, tá certo. Né? Então tomei esse no pode Porto. tomar aqui só se licorzinho. Vamos lá. Aqui é o licor. Mas Portugal, maravilhoso. Quando eu fui, assim, esse meu jeito tímido de ser, pediram mim com muita cautela, porque os portugueses eram muito fechados e tudo mais. E fui, cheguei devagarinho, mas são maravilhosos. São muito receptivos, são sim muito mais fechados do que nós, brasileiros. São mais desconfiados, até tu conseguir conquistar a confiança deles demora um pouco. Mas a partir do momento que tu conquista a confiança, a recepção é maravilhosa. O mais bacana foi que nesse meio ano que eu fiquei lá, eu passava os finais de semana com as famílias. Então isso era muito legal, que eu consegui me inserir realmente na cultura deles. Era uma imersão. Na rotina, exatamente. Durante a semana eu passava em Leiria a estudos, né? Que nós morávamos lá em Leiria, num espaço que eles têm para os próprios estudantes. E no final de semana, esses alunos voltavam para suas casas com as suas famílias. Então, as amizades que eu fiz, eu pude aproveitar para... Cada final de semana, eu escolhia um colega, um amigo, para passar o final de semana com a família. Isso foi muito legal. Porque realmente tu te insere na cultura local, alimentação, enfim, a rotina deles. E daí tu conseguiu conhecer os países da volta, provavelmente. Exatamente, assim, as cidades, né, os países e cidades do interior, todos esses eu consegui fazer bastante em Portugal. Qual é os países? Por exemplo, foi para Espanha, para França, foi nessa época, provavelmente? Fui nessa época, daí eu aproveitei, o que lá vale muito a pena, eu acabava indo de avião por 5 euros,
Portugal para Espanha, eu pagava uns 5 euros. Isso é uma coisa que lá dentro muita gente não aproveita, é muito engraçado que... O low cost. Eu acho que eles não têm a noção do quão fácil é viajar internamente para quem mora em Portugal, quem mora na Europa. Porque o custo aqui hoje para, que nem Santa Catarina que seja, de carro, ou Rio de Janeiro, que eu sou apaixonada também, tu vai, tu paga R$200, R$400 ida e volta. Pegando uma promoção, né? Hoje, pegando uma Brasília tu gasta R$1.000. Exatamente. E lá eu fui para a Espanha, de Portugal a Espanha, Madrid, especificamente, por 5 euros. Exatamente. Então, fantástico, assim, né? E lá, então, quando eu estive em Portugal eu fiz bastante. As praias do sul, Algarve é maravilhoso, para quem vai para lá conhecer as praias, são magníficas. As praias no tempo de verão. Tempo de verão. Tá. Que aqui, quando é inverno, lá, no caso, é verão, né? Sim. Então, praias, Coimbra... Tu tá dizendo, não sei. Sim. Tem que me dizer. Quando aqui eu fui em fevereiro, e quando começou a entrar ali em junho, o calor fica mais intenso lá. Tá certo. É a nossa diferença. Mas um lugar, assim, falando de Portugal, para mim o que resume Portugal é Porto. Lisboa é maravilhoso, lindo. A questão mais avançada que tem lá. Capital, né? É capital, enfim, como aqui. Mas eu acho que o que traduz, assim, Portugal em si, para mim, foi Porto. Tipo, a delicadeza, a história. Eles têm tudo muito antigo, mas tudo muito bonito. Né? Isso é uma coisa muito forte lá. Então é um país pequeno, quando tá falando, também com vários segmentos. Muito. Tipo, tu vai para Lisboa, tu vai ter uma visão. Tu vai, por exemplo, pro Porto, é uma cultura totalmente diferente. 100 quilômetros. Exatamente. Boa. Exatamente. Vamos dizer assim, ó, o interior com Porto Alegre. Porto Alegre, tu pega uma capital desenvolvida. Não vai ver as belezas da natureza que a gente tem aqui. Vem pro interior, tu encontra uma coisa bem diferente. E lá tem essa distinção também que eu acho muito legal. Bom. E quando eu estive lá, então, eu aproveitei para fazer Madrid, Barcelona e Paris. Que tem acesso bem fácil. Espanha, muito parecido conosco. Me apaixonei, assim. Madrid, muito pelos jardins. Te confundiram lá, achando que tu era espanhola? Achando que eu era espanhola. Sim. Tem traços, Tenho né? cara de espanhola, por exemplo. Cara de espanhola, mas que cabelo coisa. escuro. Cheguei e fui entrar no autocarro, como eles dizem, né? Em Portugal, no ônibus. E és espanhola? Eu disse, não, sou brasileira. Não consigo. Mas não passei por brasileira nenhuma vez lá. Nenhuma vez? A não ser quando eu conversava, né? Nem na França? Nem em Paris? Não, Paris. Nem em Paris. Paris não chegaram mas na Espanha passei por espanhola, não quando eu fui conversar. De boca então fechada, que identificaram. De boca fechada foi bem tranquilo. E eles são muito parecidos conosco, né? Assim, a diferença de Portugal para a Espanha é absurda. Muito. A questão da energia, o português ele é mais fechado, mais retraído. E Espanha, muito pelo contrário, né? São muito parecidos, esse calor das pessoas O é espanhol, muito diferente. Eu posso estar errado, o espanhol é mais semelhante com o africano, né? O africano é um acolhedor. Acolhedor, feliz, muito. Exato. Feliz, festeiro. E eles são assim também. Madrid eu achei um povo muito chique, muito bem vestido. Tanto os homens como as mulheres. A questão do mundo da moda é muito, muito forte lá em Madrid, né? E as pessoas de Portugal te pediram ou te deram a oportunidade, mas não é essa a pergunta. Por que Madrid e Barcelona? Porque eles já falaram, olha, eles têm muita diferença, eu acho que vai chegar a isso. Não, é porque eu tinha um interesse muito grande em conhecer a Espanha. Certo. E no caso, surgiu por nós de Madrid, Barcelona, por uma opção própria. Eu queria ter conhecido muito mais, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu digo, fiz pouco, porque como foi a primeira viagem, né? Foi a minha primeira viagem exterior. Outra coisa bem importante para quem nunca foi, eu sou filha única, que é um detalhe, né? Grudada com a mãe. Então, essa primeira viagem, tipo, internacional que eu tive foi muito importante para estudos, para conhecimento, para experiência, mas muito para mim desenvolver como pessoa também. Sim. Porque foi o momento que eu, tipo, desvinculei o umbigo da mãe. Ô Dani, tu nunca tinha viajado sozinha? Nunca, só com... E pro exterior também nunca? Nunca. E daí Aí fui eu e mais duas Foi para ficar 6 meses fora. Exatamente. E por isso, assim, aprendi muito, porque acostumada aqui, morando com meus pais, filha única, né? Então foi um aprendizado... Teve que lavar roupa, teve que cozinhar? Se vira nos 30. Em Barcelona eu fui furtada, né? Bonita, andando com uma bolsa gigantesca, prateada, né? Super discreta a minha bolsa. Sentei no McDonald's para comer minha batata frita. Quando eu olhei pro lado, não tinha mais nada. Então, assim, não tinha mais bolsa. São experiências que são tristes, mas válidas, porque
tu aprende a... Tive que ficar lá, foi um perrengue que eu tive que ir pro consulado brasileiro lá, perdi conexão com Paris, aí tive que voltar a Portugal, foi uma função. Isso é mas tudo é uma experiência muito válida. É importante tu ter falado, porque a Betina também esteve aqui falando conosco, também disse o cuidado na Europa para isso. Muito. Porque não é só aquilo. Tu sabe, Elton, que eu vou fazer uma parte aqui. Tem um elevador que sobe na Torre Eiffel, que junta 30, 40 pessoas dentro do elevador e dentro tem um aviso, cuidado com os batedores de carteira. Né? Então a gente tem muito isso de falar, o brasileiro, não. Até lá é raro os casos que tu vai ter uma arma apontada na cabeça. Sim. Mas furtos são comuns, assim, principalmente em áreas turísticas. Assim. Né? Sim. Sem rastro, em qualquer lugar, É verdade. Lá na Rambla, principalmente, em Barcelona, né? Que é já muito conhecido e pedem atenção a isso. Mas, enfim, né? Fui premiada e com tudo... Mas é muito interessante isso, porque aqui no Brasil, por exemplo, comigo nunca aconteceu nada. Já fui 2 vezes pro Rio de Janeiro e tu já voltou pra gente ficar na Europa lá. Tu voltou depois à Europa ou... Não, fiquei esses 6 meses. Aí fiz, então, a Espanha e Paris. E não voltei. Pretendo retornar principalmente porque eu não conhecia a Itália, que é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer. E como eu disse, eu não fui à Itália porque eu não tive companhia e eu não falava inglês. Então acabou tão pertinho, tão próximo de mim na época. E o meu medo, minha insegurança não me permitiu fazer isso. Hoje eu botaria uma mochila nas costas e iria tranquilamente sozinha. Então por isso eu digo, a gente hoje voltando aproveitaria muito mais, porque as possibilidades e o acesso lá é muito fácil. Para quem gosta de viajar, estando lá, fazer o máximo possível. Porque agora para voltar para lá é bem mais difícil, tá mandando né? gente para Europa aí, avisa a Univates está, viu? Quem estiver na Univates, aproveita, procura. Deve ser a Viviane lá ainda. Vai estar aqui no próximo programa. Ela tem muita coisa para falar. A Vivi é maravilhosa, auxilia muito e... Que legal. Os alunos da Univates têm uma oportunidade enorme na mão para aproveitar fazer essa viagem para o exterior. Vamos falar da Viviane quando ela vier aqui. A Viviane vai contar tudo, ela deve ter muita coisa para contar. Nossa Senhora! 30 minutos vai ser... Não, reserve umas 2 horas para ela. Tá, vamos viajar um pouquinho no Brasil. Aí, Emílio, tem alguma pergunta aí? Dani, eu sei que tu é fã de Santa Catarina, né? Sou. Tu acha que Santa Catarina deveria ser o Rio Grande do Sul? Opa! Aí é complicado, porque eu também sou muito apaixonada pelo Rio Grande do Sul. Sou muito... questão do gaúcho, eu sou muito gaúcha, me considero muito... nasci em Curitiba, né? Opa! Primeiramente nasci em Curitiba, gente, falando em viagens, eu não conheço Curitiba. Vergonhoso. Uma vergonha dizer isso. Tem esse tempo. Mas eu vou ter que assumir. Muito bonita a tua cidade. É que Curitiba eu tô esperando, que eu gostaria muito de conhecer com os meus pais, pra saber onde eu nasci e tudo mais, enfim. Bacana. Mas eu sou curitibana, mas eu vim bebezinha pra cá com 2 meses de idade. Aonde? Lajeado mesmo? Lajeado. Lajeado mesmo. Vim direto pra cá. Minha família é daqui, na verdade, meus pais estavam a trabalho, né? Então eu acabei nascendo lá e vim com 2 meses pra cá. Então, sou gaúcha. Gaúcha, decoração. Mas Santa a questão Catarina, da Santa tu gosta? Catarina, as praias. Por que tu tá insistindo que gosta? Por que tu quer saber de Santa Catarina que eu te conte lá? Não, é só porque eu sei que tu vai bastante pra Santa Catarina. E eu sei que ela vai gostar de falar. Eu vou e eu sou apaixonada pelas praias de Santa Catarina. Pra mim é uma mais linda que a outra. E eu acho muito... É uma pena porque é tão próximo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Né? Então, assim, se pudesse... Tão próximo entre aspas, né? Porque feriado, por exemplo, eu quero pegar a estrada pra praia... Aí eu já penso, tem que ir até para 4 dias, eu já... Mas eu acho que as praias são maravilhosas lá. Com 4 euros tu não vai... 4 euros eu não vou a Florianópolis. Não vou. Mas eu conheço Bombinhas, por exemplo, eu que sou apaixonada por mar parado. Bombinhas eu acho fantástico. Passeada lá. Todas as praias que tem lá, Bombinhas, Itapema. Mas a Praia do Rosa que ganha meu coração, que eu sou muito natureza, eu adoro praia com uma natureza bonita. Ao contrário da minha mãe, por exemplo, que é muito cidade, ela já gosta de Capão, com lojas, com shopping. Eu não, eu gosto de procurar lugares que te ofereçam uma natureza, um nascer do sol, um pôr do sol. Sou apaixonada por isso, então a Praia do Rosa, pra mim, se eu for eleger a praia mais bonita de Santa Catarina, Praia do Rosa. É pra onde eu vou, volto sempre e adoro. Volta melhorada. Volto, eu acho lindo, acho maravilhoso. Que coisa lugar. Boa. Gente bonita, praia bonita. Gastronomia, ótimos lugares para
Que bacana. Pra jantar, pra almoçar. Uma dica pra quem não conhece. Pra quem acha que não tem nada, né? Que é só mato, que é. Tem muita coisa pra fazer lá. Tem coisas bem bacanas, trilhas. Como é que tu caiu? Não sei se o colega tem... Não, eu ia te perguntar do Chile, né? Que talvez tenha sido a viagem mais recente que tu fez, recente. Né? O que tu achou? Surpreendeu, não surpreendeu? Tu esperava mais? O que tu achou do Chile, assim? Eu achei fantástico também, acho que pelo clima acolhedor que eles têm, a energia que eles têm, né? Tu pode... O Emílio foi viajar comigo, fomos pela Santiago. E 7 dias foi pouco, né, Emílio? Porque entre estudos fomos, na verdade, conhecer a Universidade El Pacífico. De El Pacífico. Que é de um dos nossos professores daqui. Então, isso foi muito interessante, conhecer da onde vem a cultura e o estudo desses nossos professores. Que nós temos professores chilenos e espanhóis. Mas me encantei muito pelo Chile, por caminhar e ver as cordilheiras. Tu tá caminhando na rua, assim, e tu olha e tu vê as cordilheiras, aquele gelo maravilhoso. Tipo, aquilo é uma coisa que... Sim, pertinho de Santiago, né? Do ladinho de Santiago. Exatamente. Mas um lugar pra mim que marcou no Chile foi Valparaíso. Que, como eu disse, eu acho lindo, adoro muito cidades com cores. E lá isso é espetacular, assim. Eles transformam casas simples em lugares turísticos. Litoral, né? Exatamente. E são morros com casinhas pequenas, uma do lado da outra, só que todas muito coloridas, muito bem conservadas. Eles focaram, né, naquele lugar. A questão da... lembra muito a Europa, porque são muito ruelas pequenas, né, Emílio, que são morros e ruas pequenininhas. Então eu achei um lugar muito charmoso, assim, muito diferente de Santiago. Um lugar muito pequenininho, mas muito acolhedor e muito charmoso. Santiago era muito grande. Quantos milhões? Não tem ideia? Nossa, não tenho ideia de quantos. Vai, Elton. Mas é bastante. Eu acho que... Eu vou mentir, cara. Mas talvez eu vá me confundir, então... Um dia eu vou lá também. Mas alguns milhões. Vale a pena. Lá tu não foi ainda. Mas sabe que Santiago é uma viagem hoje barata de fazer, né? Considerando que tu pode fazer... com, sei lá, cartão de crédito 12 vezes, é verdade. Tu gasta R$1.000 para ir e voltar, dependendo da promoção que tu pede. Né? Então não é uma viagem cara. O problema é se manter 7 dias lá. Mas ficamos num hostel, né? Ficamos num hostel. São muito fortes lá. A Europa inteira tem isso, né? Tem que questão do... Claro, compra no supermercado comida, tu não vai gastar muito. Dá para fazer o hostel, são muito bons os quartos. E a oportunidade de fazer refeições no local mesmo, então se torna uma viagem bem acessível. E lá fomos pro Vale Nevado. Não chegamos a pegar tanto gelo, né? Tinha um pouco de neve, mas não era a época. Mas deu para esquiar, deu para fazer uns fiascos lá, derrubar instrutor, como no meu caso, enfim, né? Deu para se divertir. Porque eu fui, só eu consegui isso. O instrutor estava me esperando lá embaixo, no que eu fui tentar esquiar. Eu lembrava disso. Eu consegui atropelar e lá embaixo, então foi muito divertido, uma experiência bem agradável. Só 3 dias de hospital pro cara. Foi tudo tranquilo. Ali foi legal essa parte onde a gente desceu a neve, porque nós paramos quase uma vila de inverno. E como não era inverno, estava vazio, então era uma cidade que não tinha ninguém. Ninguém, todas as casas fechadas, tudo fechado. Então tu andava na rua, assim, ninguém alto. Coisa linda. Então foi muito legal, porque era no meio da Cordilheira dos Andes, aquele lugarzinho bonitinho, limpo, organizado, e nenhuma pessoa morando lá, sabe? Foi muito legal. É como tu ia a Capão Novo Village. Tu vai lá fora do inverno, não tem ninguém. É verdade. Mas não é nem força de expressão, não tinha ninguém mesmo. Assim, se acontece qualquer coisa. Real, nós vamos ter que sair do Chile agora. Dizer, nós vamos partir para outra. Vamos pro calor agora? Não sei, São Paulo, o que tu estava fazendo em São Paulo? Em São Paulo, compras, né? Mulher vai fazer compras em São Paulo. Então avisa teus colegas que tem que ir a Fortaleza fazer compra. Fortaleza. É porque de lá que vem as coisas, mas isso é para outro papo. De preferência. Lá que vem pra as coisas. China, de preferência, né? Não, aí é outro departamento. Daí é melhor ainda. Mas São Paulo tu foi fazer compra, tu não viajou nada. São Paulo fazer compras. Fui a São Paulo, conheci o litoral, fui a Santos. Santos, opa. E lindo também, conheci... Tem uma praia grande lá que eles falam também, não? É uma praia grande, na verdade ela é grande, ela é extensa.
é muito parecido até com o litoral, tipo o Rio de Janeiro, né? Não é que nem aqui que nós temos a orla curtinha, né? É grande, a areia mais grossa, bem diferente do Rio Grande do Sul. A água mais gelada também, né? Mas vale a pena conhecer, é bem lindo. E São Paulo, o que eu mais conheci mesmo fiquei pouco tempo lá, fui para um feriado. Mas a 25 é uma loucura para as mulheres, né? Não tem, aquilo lá é perdição. Então... Perdição. Mas eu quero voltar a São Paulo para fazer mais turismo tem uma também. perdição à noite muito mais ainda, né? Bom Retiro tem à noite uma perdição? Não é a perdição. Tô falando em compras. Vamos focar nas compras. Perdição já é outra coisa que não é esse programa que se fala. Não, essa parte a gente não conta, né? Mas São Paulo é muito cultural, né? Muito cultural. Se tu sair à noite aí, tem Vergueiro. E não param, né? Essa questão do trabalho deles lá, nossa, fantástico. É 10 da noite e a cidade tá bombando, não tem, é muito diferente daqui isso. Eu descobri São Paulo muito velho já, senão eu não estaria aqui. Tu gosta muito de São Paulo, né, Elton? Eu amo São Paulo, estive há pouco e vou de novo. Quando der. E tu vai a passeio? Por exemplo, lá tem muito... Não é meu... Mas rapidinho dizer assim, é para congressos, não é só para congressos, eu vou para trabalho mesmo, para trabalho. Congressos, feiras, tem muito feiras, congressos, para estudo, feira de tem fotografia, muita coisa. feira de jornal, o Estadão, são meus amigos lá, enfim. Mas agora nós temos outra cidade para ti. A última que tu ama bastante, nós temos 3 minutos para ti. 3 minutos? Já passou meia hora. Não sei. Quanto tempo passou? Aqui o tempo não passa. Nossa, é verdade. O tempo não passa porque tu vai ficar no YouTube o resto da vida e na TV informativo para sempre. É verdade. Tu até trouxe ali uma plaquinha pra plaquinha, essa aí foi a primeira vez que eu fui no Rio. Agora eu não sei mais quantas vezes eu fui. Mas é tu a entrevistada, amor. Fala, querida. Rio de Janeiro, então. Chegamos lá. Vamos a Rio de Janeiro. Vamos pro Rio de Janeiro. Aliás, quem quiser no Rio de Janeiro, a Barra lá, nós temos um amigo que acolhe todos os gaúchos. É só falar comigo. Bom saber. Vamos de novo, ó. Olha, tu manda o pessoal daqui na frente da praia. Cara, é louco. Vai quando quiser. Vamos lá. Que loucura. Eu tô falando demais, desculpe, viu, pessoal. O programa não é meu, é teu. Não é nosso, é nosso, lá, gente. Rio de Janeiro, primeira vez que eu fui, sempre quis conhecer muito o Rio de Janeiro. E tive a oportunidade a primeira vez que eu fui com um grupo de amigas e fomos pro Carnaval. E aquilo me surpreendeu muito, porque Carnaval lá é muito diferente do que eu imaginava, do que é aqui. Né? A questão dos blocos, o primeiro dia que eu fui pro Carnaval, eu comecei às 7h30 da manhã, fantasiada, subindo o Morro Santa Teresa. Então eu nunca imaginei na minha vida que eu faria um carnaval, porque aqui é muito à noite, né? As festas, tudo é muito noturno. E lá não, lá as festas são durante o dia, as famílias participam, se fantasiam, interagem, realmente entra no clima o carnaval do deles, carnaval. Não é esse carnaval que a gente vê não na é o TV. carnaval Não, o carnaval, deles. exatamente, o carnaval deles. Então assim, era 7h30 da manhã, eu tava pronta pra subir... De Colombina. Não, fantástico, fantástico. Então a primeira experiência fui... pro carnaval mesmo, pra Sapucaí, que é uma energia. Eu ainda agora quero voltar pra desfilar, se Deus quiser eu vou fazer. Caramba. Quero voltar pra desfilar pela Salgueiro. Pela Salgueiro. Já tá pela lá. Salgueiro, já quero voltar pra fazer isso. Porque a energia é fantástica. É uma coisa assim, tu vira à noite, não te dá conta, assistindo. Então tu imagina quem desfila, né? Uma gaúcha então, gosta de carnaval. Mas quando tu chegou lá, deve ter ido de avião, baixou um... Foi de avião. O que tu achou de... aquela esplendor lá? Lindo. Primeiro quando tu já vai, quando o avião vai chegando, tu já vê o Cristo Redentor. Aquelas praias todas, a visão de cima do Rio de Janeiro tu te apaixona quando tu chega. Porque é lindo a questão, as praias, o visual das praias que tem, com o Cristo, com o Pão de Açúcar, né? A arquitetura que forma o rio visto de cima é maravilhoso. Então já te apaixona chegando. Enfim, tem muita coisa pra fazer lá. Eu fiquei uma semana e tu acha que é muito e não consegue fazer metade. Porque tem muito turismo, muito pontos turísticos para conhecer. Muita história, enfim, o próprio centro do Rio de Janeiro, o centro histórico. O Cristo Redentor, que é algo sem explicação. Pão de Açúcar que eu conheci agora na segunda viagem que eu fui. Então, a primeira vez que eu fui pro Carnaval. Então, o meu foco era fazer festa, me divertir, entrar nesse clima e conheci pouca parte turística. E agora, quando eu voltei, ano passado, eu fui para fazer turismo mesmo, conhecer o Rio de Janeiro. Então, fui com um namorado e fizemos pontos turísticos do Rio que eu não tive a oportunidade de conhecer antes.
Namorado, tu tá noivo? Namorado, não agora era pra noivo. falar de namorado aqui. Não era falar, agora vai abrir brecha, não. Senão não é que vai abrir brecha. Tem gente que fica com ciúmes e tu vai ter que falar o nome dele, vou ter que contar, tem que abrir e tu sabe que acabou. Tem que ter uma entrevista pessoal aí, daí participar, contar as aventuras. Querida ex-colegas, as aventuras em viajava aí pra Santa Clara, né? Futebol. Nossa! Coisa linda. Coisa linda. Saudade de Santa Clara, hein? Parceira. Sexta de noite, comer pastel, Emílio, era muito bom. Tu vai ter que encerrar o programa. Que eu tô com pena de encerrar esse programa aqui. Vai, Emília, contigo, encerra o chave de ouro. Daniel, esse é o primeiro... Não vou fazer. É o primeiro programa que tu participa, é o segundo que eu participo. Mas para mim foi uma honra participar novamente. Agradeço o convite, Elton. Agradeço a tua presença aqui. E agora eu vou deixar para o Elton encerrar, porque a bomba está com ele. Nós temos 2 psicólogos aqui, né? O Emílio Rota e o Joey, que não pôde vir hoje. Então esse é teu segundo. Exatamente. É o segundo programa dele, ele tá bem mais bonitinho. Mas foi hoje, muito legal, legal. Exatamente comigo, porque a gente passou essa experiência do Chile em viagem juntos. Perfeito. Pôde me ajudar bastante. Uma vez por ano tu pode participar aqui. Tá? Então nós temos que trazer viagens novas. Viagens novas, tem que me programar. E traz coisas. Eu quero conhecer mais o Brasil, que eu conheço pouco. Acho que a gente tem que explorar mais o Brasil, pessoal, eu volto. aproveitem aí, quem fica de olho em nós é a agência de viagens. E obrigado pelo... Eu tenho que agradecer a alguém lá de Brasília que vai acolher alguém que está andando de bicicleta aí no Brasil todo e vai para Brasília, tá? Augusto de Andrade Reis, segura o guri lá. Tá vindo do Maranhão de bicicleta. Nossa. E ele vai estar aqui conosco esse ano ainda, se Deus quiser. E o programa Viagem voltará. Até mais. Muito obrigada, adorei participar. Por sempre. Valeu, Emílio. Valeu, Elton. Até mais. Até a próxima, se Deus quiser.